Gênesis 1, 28. Capítulo 1, verso 28. Depois que ele fez tudo, toda a criação, ele chamou Adão e Eva e fala assim, ele os abençoou e disse, prosperem, frutifiquem, dominem a terra. Todos os animais, tudo que eu fiz está sobre o domínio de vocês. Vai para cima, prospera, cresce. Sabe por quê, meus queridos? Eu vou dar para você aqui agora a visão bíblica de prosperidade, para você entender. Qual é a visão bíblica de Deus de prosperidade para a sua vida? Os fariseus chegaram para Jesus uma vez e falaram assim para ele, mestre, na lei de Moisés está escrito que eu posso me divorciar da minha esposa, da minha mulher, quantas vezes eu quiser. Jesus falou, o que os fariseus queriam? Eles queriam ter 5, 10, 15 mulheres. Você entendeu? Se divorciar, tranquilo. Mas o que eles queriam era ter uma vida com um monte de mulheres. Como muitos homens na palavra de Deus tiveram contra o princípio de Deus. Porque Deus nunca na palavra dele ensinou alguém a ter muitas mulheres. E é esse o princípio que eu quero chegar com você. Os fariseus falaram para ele, mestre, na lei de Moisés está escrito que eu posso dar carta de divórcio para minha mulher. Jesus falou para eles assim, olha, está escrito na lei de Moisés por causa do coração duro de vocês. Mas o princípio não foi assim. No princípio, Deus fez uma mulher para um homem, Eva para Adão, e fez Adão, um homem, para Eva. Então, o princípio de um relacionamento é você ter só a sua mulher e a mulher ter só o marido dela. Jorge, eu sou divorciado. Eu sei, meu irmão. Você entendeu o que eu estou falando. Você divorciou, a mulher que está aqui é divorciada, então. Mas agora que você casar de novo, você vai casar. Se você for divorciado, casar com uma mulher só e a mulher casar com um homem só. Certo? É isso que eu estou falando. Tá? Que o princípio de relacionamento é um casal. Pessoa casar com a mulher, né? Ter uma mulher só, não ter amantes, não ter nada, e a mulher ter só o marido dela, não ter amantes, não ter nada. Não ter 5 maridos, 10 maridos, nem o marido ter 5, 10 esposas. Perceba uma coisa. Jesus não falou versículo disso da Bíblia, até porque naquela época não existia capítulos e versículos. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus, os livros, são 66 livros. Eles não foram escritos com capítulo e versículo. Você entendeu? Eles foram escritos como uma carta, direto. Eles foram escritos como uma carta. Somente agora, em 1300, 700 anos atrás, Demétrios colocou capítulos na Bíblia hebraica, nessa Bíblia aqui, na hebraica, para ajudar a gente no entendimento. Somente 700 anos atrás foram colocados os capítulos. Aí, em 1500, Stevenson colocou os versículos, 31.189. Então, na época de Jesus, na época de Moisés, Esdras e todos os profetas, não existia capítulo e versículo. Então, Jesus... Eu falo isso porque tem gente que falou, Jorge, mas naquele versículo Jesus falou isso, falou aquilo. Então, a Bíblia é um livro, a palavra de Deus, para ser entendido em princípios. Quando os fariseus falaram para ele que tinha uma passagem que falava isso, ele falou, ó, o princípio de um relacionamento é uma pessoa, um homem, né? Ter uma esposa, só uma. E a esposa ter um marido. Se divorciar, quando eles casarem de novo, vão casar com uma pessoa só. Uma mulher com um homem só e o homem com uma mulher só. Foi assim que Deus fez. Jesus disse para eles. A mesma coisa eu quero falar para você do princípio financeiro. Quando Deus criou o mundo, e ele criou Adão e Eva, ele colocou eles num jardim abundante. E a palavra de Deus fala que tinha tudo lindo naquele jardim.
árvores lindas, animais, era um lugar maravilhoso o Jardim do Éden, mostrando o princípio bíblico que Deus quer para a minha vida e para a sua. Um princípio de prosperidade. Sempre foi o plano de Deus que os filhos dele sejam prósperos. Você entendeu? Sempre foi. O princípio de prosperidade bíblico é esse. Que eu e você seja próspero. Deus colocou os nossos primeiros pais ali para mostrar o princípio dele. Ele não colocou eles num lugar tudo bagunçado, sem nada, na miséria, passando fome, não. Ele preparou o que tinha de melhor para eles. Colocou eles num lugar abundante, num jardim maravilhoso, para que eu e você soubesse que a visão de Deus de prosperidade é uma visão de abundância, uma visão de vida abençoada na presença dele. Da onde veio, Jorge, então, esse ensino de pobreza pregado dentro das igrejas, pregado? Sabe de onde vem esse ensino? Vou falar para você. Existia um período na Terra chamado Idade Média, do ano 500 ao ano 1500 agora, 500 anos atrás, 520 anos, né? Nós estamos no ano 2021, do ano 500 até 1500, um período de 1000 anos, chamado Idade das Trevas, tá? Nesse período, existia o feudalismo, onde existiam os reis nos castelos e os camponeses ficavam em volta do castelo, naquelas casinhas, morando lá como camponês. E os camponeses, eles tinham vontade de prosperar, você entendeu? Só que as terras, tudo era dos reis, era do clero, era da nobreza. Então, para diminuir as rebeliões dos camponeses, para diminuir o que os camponeses tentavam crescer na vida, os reis, que o clero, a igreja, sempre foi de acordo com os reis, eles entenderam que tinha que passar esse ensino para os camponeses, que era ético ser pobre, que era da vontade de Deus, que era bonito, mais bonito ser pobre do que ser rico, que rico não ia para o céu. Então, esse ensino ele começou a ser passado para os camponeses, para que eles se conformassem com a vida de pobreza que ele tinha. E de 1500 anos para cá, isso vem passando de geração em geração, o vô, o pai, o filho, ensinando os netos a serem pobres para agradar a Deus. O contrário do que está escrito na palavra de Deus. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Eu vou ler um versículo aqui para você entender isso. Está escrito no Salmo 35, verso 27. Está escrito assim, olha. Porque Deus ama a prosperidade do seu filho. Salmo 35, 27. Algumas versões está escrito assim. Deus se deleita na prosperidade do seu filho. Deu para você entender? A visão bíblica é sempre de prosperidade. A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita para que você, através desses ensinos aqui, você seja protagonista da sua vida. Você cresça, você prospere, você se torne cabeça e não cauda em qualquer lugar que você estiver. Que você vá para cima, que você conquiste seus sonhos, que você prospere na vida. Essa é a visão bíblica de prosperidade de Deus. E toda essa teologia de miséria que existe é um ensino errado dentro das nossas igrejas, que tem deixado os nossos irmãos, os cristãos, tem deixado os irmãos na pobreza, vivendo sob domínio de agiotas, de bancos, de financeiras, cartões de crédito, vivendo. O cristão não pode nem estudar investimentos, ele não pode nem estudar a vida financeira, porque o ensino diz que é errado. E isso tem deixado as pessoas vivendo uma vida financeira aquém do que elas poderiam ter, aquém do que Deus quer para elas, do que Deus quer para mim e para você. Uma vida abençoada na presença dele. O meu nome é Jorge Motiva. Deus me usou como gerente de banco para ensinar o povo de Deus
a ter uma vida financeira extraordinária. Clique aqui e entre no WhatsApp. Eu vou enviar um curso grátis para você e vou mostrar para você como mudar a sua vida financeira e da sua família.